Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Entramos na lição número 8, onde tem como tema o poder da ressurreição de Cristo. Quero assim lhe pedir a você ainda que não é inscrito no canal, que se inscreva, ativa as notificações e também compartilhe com outros amados irmãos. O versuário desta semana está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 14 e 17, onde diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Quero assim convidar ao meu irmão Tiago para nos apresentar esta lição maravilhosa. Qual corpo que teremos depois da ressurreição? Todas as pessoas vão ressuscitar? Ou haverá pessoas que não vão nem para o lago de fogo e nem para o céu? Fique conosco, mais um vídeo, iremos estudar sobre ressurreição. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando as cartas de Paulo a Corinto por meio deste guia aqui. Hoje chegamos ao estudo de número 8, o poder da ressurreição de Cristo. Você sabia que nos dias de Paulo havia pessoas que negavam a doutrina da ressurreição? E você sabia que até hoje existem pessoas que não creem nem que Jesus ressuscitou e nem que nós iremos ressuscitar? E são teólogos cristãos famosos que pensam assim. O que acontece na morte? Nosso corpo apodrece, né? Nós envelhecemos e os órgãos param de funcionar e nós somos enterrados, alguns cremados. E aí? Acabou? Você já percebeu que a maioria das pessoas passa mais tempo morto do que vivo, né? Quem foi o primeiro morto? Se você respondeu Adão, você errou. O primeiro morto foi Abel. E Abel está há séculos morto, né? Passou mais tempo na sepultura do que vivo. Adão também, por mais que Adão tenha vivido 1000 anos. E essa pergunta aqui de quem foi o primeiro a morrer, é muito boa para o seu concurso bíblico, viu? O pessoal vai pensar que é Adão, mas é Abel. Então, já memorize aí. E quem viveu 100 anos, mas viveu no século XIX, também já faz mais tempo na sepultura do que vivo. De modo que, em geral, Jesus não está demorando para essas pessoas. Elas não têm consciência do que se passa após a morte. Mas o nosso foco não é o estado do homem na morte. O nosso foco é o estado do homem na ressurreição, na vida após a morte. E se Jesus não ressuscitou, a nossa vida será um completo desespero. A cruz não terá efeito sobre os nossos pecados. Se Deus não pôde ressuscitar a Jesus, por que poderá ressuscitar a nós? Vamos estudar 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição do corpo. Eu já disse que 1 Coríntios tem uma teologia do corpo. Imoralidade é um pecado cometido contra o corpo. Vós sois templo, vosso corpo é templo do Espírito. Não contamine o templo. Depois, ele utiliza o corpo para ilustrar os dons. Somos parte do corpo de Cristo. E agora, a ressurreição do corpo. Interessante isso, não é? Vejamos aqui, domingo, proclamando a ressurreição de Cristo. Pergunta 1. Leia 1 Coríntios 15, Lucas 24, Romanos 1 a 4. O que esses textos têm em comum? Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha a palavra evangelho, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Evangelho foi pregado, Cristo morreu, verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos aqui um resumo do Evangelho: encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso foi profetizado pelo Antigo Testamento. E é isso que nos garante o perdão dos pecados. O que temos em Lucas 24? Jesus no caminho de Emaús. Olha, tardos para compreender o que as Escrituras falavam. Não sabiam que, desde Moisés, nos Salmos e nos Profetas, o Filho do Homem deveria ser morto, rejeitado e ao terceiro dia levantaria. E lhes abriu o sentido das Escrituras. Aqui em Romanos é a mesma coisa. Paulo, apóstolo, não segundo o homem, chamado por meio de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, para proclamar o Evangelho, o qual, segundo a carne, Jesus nasceu da descendência de Davi, que foi morto. É a mesma coisa. Então, se você crer nisso, você será salvo. Ué, Tiago? É mesmo, é. Porque se você crer nisso, você tem o perdão dos pecados. Agora, só lembrando, o crer não é um mero assentimento intelectual, né? Não é acreditar que isso seja verdade, porque o diabo acredita que é verdade, tanto é que o diabo viu. Mas o crer não é acreditar que é verdade, é viver de acordo com essa verdade. Crer em Jesus é viver de acordo com a verdade tal qual é em Jesus. Agora, nós falamos muito da vida e da morte de Jesus, mas eu tenho notado poucos sermões sobre a ressurreição de Jesus. E mesmo a ressurreição no último dia. Esse é um dos temas que eu mais gosto de pregar. Eu sempre gosto de colocar ressurreição em todos os meus sermões, porque isso é o que dá o sentido à vida. Pergunta 2. Leia 1 Coríntios 15, 2 e 11. Por que esses versos colocam lado a lado o crer e o pregar? Que relação existe entre esses dois conceitos? Se as pessoas creem nisso, elas são salvas. Acabei de comentar, né? O crer não é só acreditar, mas é viver de acordo. Porém, alguém precisa pregar. Nós precisamos pregar. Só que isso aqui está resumido, né? Encarnação de Jesus, tá, mas quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, tá? E quem é Deus? Aí você vai explicar quem é Deus. Ele foi prometido no Antigo Testamento. Aí profecias de Daniel, profecias de Isaías, profecias de um novo profeta em Deuteronômio, profecia de que ele seria rejeitado em Zacarias. É muita coisa. Depois, ele morreu. O que é a morte? Ele ressuscitou. O que é a ressurreição? Onde ele está hoje? No santuário. O que ele faz? O que é um sacerdote? Como que funciona? Então, veja, por vezes esses temas são apresentados de maneira um tanto quanto infantil. Nós não podemos deixar a religião ser apresentada de modo infantil. Nós não podemos apresentar esse amor de Deus de um modo romântico, pueril, boboca. Não. Isso é uma coisa profunda. Amor e bondade. Ainda mais quando você está passando uma dificuldade e alguém faz uma bondade para você. Aí aquilo tem um sentido. Puxa, fulano de tal me ajudou, me visitou. Eu não sabia, eu estava desesperado e alguém me amou. E esse amor não é simplesmente um amor romântico, tá bom? Mas não é o tema de hoje. Agora, Coríntios apresenta fortes evidências de que Cristo foi visto por inúmeras pessoas. Diz aqui, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Olha que interessante. Paulo escreveu as suas cartas antes dos evangelhos, antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas. Paulo morreu antes de João começar a escrever o Apocalipse. 30 anos antes. Quando Paulo morreu, faltava 30 anos ainda para escrever Apocalipse. E Paulo está registrando que havia 500 pessoas, 500 testemunhas da ressurreição. Forte, né? Agora, existe uma teoria de que as pessoas mencionadas nos evangelhos, volta e meia você lê ali
aí fala o nome lá de Jairo, aí fala o nome de uma mulher, aí fala o nome de outra pessoa, sabe? Possivelmente, segundo essa teoria, as pessoas mencionadas nos evangelhos eram testemunhas da ressurreição. Nicodemos, né? Testemunha da ressurreição, e que estavam vivas por ocasião, pelo menos, de Marcos, Mateus e Lucas. Estavam vivas naquela época. Então, essa teoria, ela vai dizer que essas testemunhas aqui que Paulo menciona, esses 500, muitos são os que foram mencionados pelos nomes nos evangelhos e até no livro de Atos. Interessante, né? Eram pessoas que estavam vivas. Olha, você pode ir lá conversar com, como é que era o nome lá? O pai de Alexandre Rufo, Simão, que carregou a cruz. Está vivo. Está vivo ainda. O nome dele está aqui no Evangelho. Ele foi testemunha, ele viu. Né? Isso aqui é interessante. Vamos para a segunda-feira. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? Eu respondi assim: tudo o que nos resta é esta vida imperfeita. Se não há ressurreição, então morreu aqui, acabou, né? O juiz apitou, acabou o jogo da vida, né? E já era. Não tem segundo tempo, não tem mais nada. Acabou, findou, já era. É engraçado falar assim, né? Mas a vida já não tem muito sentido do jeito que a gente crê, a conhece. Ainda mais se não tiver céu. Para que existe céu sem Jesus? Não tem nova terra, não tem anjo, não tem nada. Nós somos um acidente, meramente produto do acaso. Eu acho que até o exercício de se imaginar nisso é mau, é perverso, é angustiante. Peraí, tudo que eu vivi foi um engano. Jesus, coelhinho da Páscoa e Papai Noel é tudo a mesma coisa, não existe nada após a morte. Me lembro de ter lido, logo que eu casei, o livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. E no prefácio do livro, na introdução, ele diz que várias pessoas ficaram desesperadas ao ler o livro. Porque ele vai demonstrando, não. Ele vai argumentando que tudo é um acaso. Tudo é uma batalha dos genes que se desenvolveram lá na sopa primordial e estamos vivendo, achamos que estamos vivendo, mas somos apenas hospedeiros dos genes que estão sempre entrando em um organismo e depois tentando se multiplicar de uma maneira a conseguir estar sempre se multiplicando, a se perpetuar para a próxima geração. Isso tudo que existe. Tudo que existe é na perspectiva do gene, o gene egoísta. E algumas pessoas até se suicidaram depois de ler o livro. Ele fala de cartas que ele recebeu de pessoas completamente esmagadas, destruídas pelo peso de que não existe nada. É um livro mentiroso, obviamente, né? Filosofia barata. Mas outro dia eu vi Richard Dawkins em um talk show e uma de suas alunas, que era muçulmana, ela se converteu ao ateísmo e depois do ateísmo, se converter ao ateísmo porque é preciso fé, né? Depois do ateísmo, ela se converteu para o cristianismo. E ali havia um mediador e os dois conversando. E ele pergunta, mas você acredita mesmo em Jesus, em anjos, que ele ressuscitou, né? E perguntaram, mas Dawkins, o que você acredita que vai acontecer após a morte? Ele diz, meu corpo vai apodrecer, vou ser comido por vermes, acabou. Mas eu não sei se as pessoas são duronas assim na hora da morte, né? Dizem que quando um avião cheio de ateus estava lá nas nuvens e de repente houve uma turbulência, aquele avião caiu uns 200 metros no vácuo, todo mundo que estava lá em cima gritou, oh meu Deus, né? Então, é bonito você falar que não acredita em Deus, é sofisticado, a pessoa da ciência. Mas essa mulher, ela fala que essa que se converteu
que ela teve uma crise terrível, 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 e não há respostas quando você é esmagado pelo peso da culpa, pelo peso de que não tem sentido nenhum essa maldita existência. Apenas Deus pode preencher esse vazio dentro de você. Então, se não há ressurreição, acabou. Alguns deram azar, morreram novos, outros morrem mais velhos. Mas qual o sentido? Melhor se suicidar do que passar por uma velhice turbulenta. É melhor praticar o aborto do que ter que ser responsável por uma criança. É melhor roubar e ter uma vida boa aqui. Por quê? Porque não há juiz, não existe moral, tudo é produto da sociedade, tudo construído. Então, se você roubar, for corrupto, pisar em cima dos outros, pelo menos nessa vida você vai ter um pouco mais de conforto. Todos vão morrer. Não há responsabilidade, não existe pecado. Essas são as consequências de não haver Jesus, de não haver ressurreição, de não haver nada. Então entregue-se a todos os prazeres da carne, a todos os prazeres do apetite, à prostituição, a festas, à comida, ao roubo, ao crime. Não existe amanhã. Morreu, acabou. Não existe céu, mas também não existe lago de fogo. Que miséria, irmãos. Que miséria. Porque quando a pessoa não acredita sentido na vida, não vê nenhum sentido, ela vai buscar o prazer. E o prazer não preenche. E ela busca mais prazer. Às vezes se afunda nas drogas, se afunda no sexo, se afunda nos jogos, na televisão. E ele acha que ver filmes vai preencher e não preenche. Ele acha que viagens vão preencher e não preenche. E aí ninguém entende porque era rico, tinha uma vida perfeita e de repente se porque não via sentido em nada. E ter uma vida hedonista, cheia de prazer libertino, não é a resposta também. Nossa existência é um vazio temível, horrendo. Nós precisamos da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, uma parte da glória eu terei. Isso faz sentido. Isso preenche o coração. Isso acalma mesmo diante da tribulação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, eu vou gritar, eu vou insistir, eu vou argumentar. Eu também levarei aqui a minha cruz. E no final, trocarei a minha cruz por uma coroa de glória imortal. Viverei a vida que vale a pena ser vivida. Esta daqui não tem sentido. Que eu esteja crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Se não existe ressurreição, vã é nossa fé. Somos mentirosos porque estamos pregando a ressurreição. E ninguém vai ressuscitar. Já tratamos dessas implicações aqui. A lição diz que os pagãos não criam na ressurreição, mas dentro do judaísmo, quem não cria na ressurreição? Os saduceus. E aí, talvez alguns se converteram e fica aquela conversa, né? Às vezes você já ouviu por aí, não existe Espírito Santo e também não existe nisso, sabe? Umas interpretações meio malucas da Bíblia. É isso aqui que Paulo estava enfrentando. Não há ressurreição. E eu gosto de Paulo, porque quando Paulo foi preso, acusado por fariseus e saduceus, Paulo falou assim: agora o negócio vai bagunçar aqui. Paulo, quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Paulo, de que você é acusado? Bem, quero dizer que eu sou fariseu, da linhagem dos fariseus, e eu estou aqui preso por causa da ressurreição. Eu prego um homem que estava morto e ressuscitou, e tem testemunha. Aí, meu amigo, aí acabou o julgamento, aí foi briga, não, tem ressurreição. E o saduceu, não, tem ressurreição, não, ninguém ressuscitou, não, tem ressurreição. De alguma forma isso entrou no cristianismo. E hoje existem pastores cristãos que não creem na ressurreição. Pode falar o nome, Tiago? Pode. Rudolf Bultmann.
tem um comentário, um dos mais famosos comentários sobre o Evangelho de João. Ele queria ali demitologizar a Bíblia, tirar o que é mito e deixar apenas o que é verdade nos evangelhos, né? E pregava sobre esses assuntos, mas não cria na ressurreição. Tem outro, Tiago? Tem. John Dominic Crossan. É católico esse. Ele crê se você perguntar, ele crê, mas não na ressurreição do corpo. Quando Jesus, na verdade, morreu, a presença de Jesus ficou ali com os discípulos e eles sentiram que aquela imagem, aquele carinho, aquele afeto de Jesus estava com ele. Ele não crê na ressurreição. Essas teorias estão aí no cristianismo. Tem outro, Tiago? Tem outro, Paul Tillich, teólogo luterano. Falei de um católico, vamos falar de outro luterano alemão, né? E esses alemães são terríveis. Eles adentraram por métodos de investigação da Bíblia que não fizeram bem. Então, Tillich diz que quando você morre, não tem ressurreição, não tem céu, não tem inferno. As coisas ruins que você praticou ao longo da vida, as memórias são apagadas e as coisas boas são eternizadas na memória de Deus. Então, no final, ele é universalista. Todos serão salvos. Essa salvação, né? Esse céu de Tillich que não existe. Não existe inferno, não existe céu. Essas teorias, creio que elas não rondam dentro do adventismo, porque nós acreditamos muito na ressurreição. Mas elas estão por aí. E se você não crê na ressurreição, você é o mais miserável dos homens. Para que ser um cristão? Pregar abnegação, sacrifício, honestidade, virar a outra face, andar a segunda milha, amar aos inimigos. Se não existe ressurreição, nada disso faz sentido. Segundo Paulo, essas pessoas foram homens miseráveis. Terça-feira, Cristo, as primícias. Leia 1 Coríntios 15, 20 a 23. O que significa dizer Jesus, as primícias dos que dormem? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias é porque Jesus ressuscitou na festa das primícias. Interessante, né? A festa das primícias era o primeiro domingo depois da festa dos pães asmos, onde os primeiros frutos da cevada eram dedicados a Deus. Então, os primeiros frutos, Jesus é o dos primeiros. Tiago, mas não ressuscitou gente antes? Moisés. Jesus mesmo ressuscitou outras pessoas. Elias ressuscitou aquele menino. Não houve outras pessoas que ressuscitaram, mas Jesus foi a ressurreição mais importante. Todas as outras ressurreições dependiam da ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscita, Deus tem que falar para Moisés, desce. Mas Deus se arrisca, leva Moisés antes de Jesus ressuscitar. E quando o diabo foi discutir com Miguel, o que Miguel disse para ele? Amigo, eu não te devo explicações, o Senhor te repreenda, eu só vou levar Moisés e não vou explicar nada. Na cruz e depois no domingo de primícias foi explicado. Jesus, as primícias dos que dormem, a ressurreição mais importante. E depois diz que, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que nós morremos? Uma primeira pergunta básica. Porque herdamos uma natureza mortal dos nossos pais, e os nossos pais herdaram essa natureza de Adão. E por que Adão morre? Porque deixou de participar da árvore da vida. E é interessante que o que Adão nos transmitiu foi a morte. Assim também como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, o que foi que passou a todos os homens? Assim também a morte passou a todos os homens. O que passa a todos os homens é a morte de Adão. Que morte é essa? Essa natureza caída, essa natureza com inclinações, essa natureza sem domínio próprio, essa natureza incapaz de fazer o bem. É essa natureza que nós herdamos, né? Tem até uma música, tem várias músicas com esse texto aqui, tem Handel. Também todos em Cristo serão vivificados, também todos em Cristo
né? Você ouça lá depois o Messias de Handel. Tem Arautos do Rei que gravou como por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação dará, né? Acho que é uma mistura de 1 Coríntios com Romanos 12. Então é um texto bonito isso aqui, ó. Como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Interessante. Todos serão vivificados automaticamente em Cristo? Não. Então, não quer dizer que todos são condenados ou culpados simplesmente, automaticamente, porque Adão pecou. Isso é importante aqui. Adão pecou. Nós herdamos a sua morte, não a sua culpa, né? Da mesma forma que Jesus morreu, mas automaticamente não herdamos a sua vida, ok? Precisamos participar da transgressão para sermos culpados e precisamos participar da justiça de Cristo para sermos justificados. Dá para você tirar muita coisa bonita daqui. Então, eu não falei aqui sobre a ressurreição, aliás, o batismo dos mortos. Não é batizar alguém que já morreu, nem você se vai batizar para valer para aquele seu parente que morreu sem ser batizado. A ideia é você se batizar por causa do testemunho de alguém que já morreu ou para se encontrar com alguém que já morreu. Esses dois sentidos. Agora sim, quarta-feira, corpo ressuscitado. Lê a 1 Coríntios 15, 36 a 41. Como esse trecho responde às perguntas de 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Né? Alguns dizem o seguinte, o corpo, na verdade, vai ser uma alma, não vai ter corpo. Ah, é? E por que a Bíblia aqui fala corpo? Corpo material, não sei como é. Aqui na Terra, nós temos o corpo terreno. Depois da ressurreição, vamos ter o corpo celestial, mas é corpo. Aqui não fala alma, espírito. Infelizmente, tem a palavra corpo aqui na Bíblia. E no verso 44, é dito que é um corpo espiritual. Né? Se existe o corpo natural que é nosso, existe um corpo espiritual. Então, não vai ser uma alma sem corpo, vai ser um corpo. A ressurreição é comparada a uma planta. Ela é sepultada no solo, ela é enterrada. Assim também como nós morremos, somos enterrados. E depois nós vamos sair da sepultura de maneira diferente. O germinar de uma planta é um milagre de Deus. Assim como a ressurreição será um milagre de Deus. Não vamos sair da mesma maneira que entramos, mas será em um corpo. Ok? Vamos para quinta-feira, vitória final sobre a morte. Vamos aqui para o verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Quando eu visito o hospital, eu gosto de ler estes textos, sabe? Algumas pessoas não vão se recuperar, algumas pessoas realmente estão com problemas. E nós não temos que prometer para todos vida, cura, porque esta não é a vida. Às vezes a pessoa já viveu o que tinha que viver. Ele precisa se preparar para ter os pecados perdoados por Jesus. Ele precisa se preparar para receber a fé. Ele precisa se preparar para a ressurreição. É isso que ele precisa. Eu gosto de dizer, olha, Jó, ele recebeu uma boa notícia. Ele foi curado. Agora nem todos são curados, mas a esperança de Jó era a ressurreição, porque ele não recebeu os filhos. E Jó foi para a sepultura, aguardando a ressurreição para receber os filhos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando a trombeta de Jesus tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Por muito tempo eu não entendi esse verso, tragada foi a morte. Tá, mas a morte não é um evento? Um evento não pode ser tragado. E a lição nos traz aqui o que quer dizer morte. Não é evento, evento ele acontece.
O evento não é transmitido, mas o que Adão nos transmitiu foi a morte. Como é que Adão nos transmite um evento? Na verdade, Adão nos transmitiu a mortalidade, ó. Quando este corpo corruptível, né? Aquilo que é mortal, foi isso que é transmitido. E é esse corpo que será transformado. Nós teremos um corpo que não mais tem as suas inclinações, que não mais luta para fazer o bem, um corpo incapaz de fazer o bem. Esse é o corpo que nós temos hoje. Por isso, nós vamos dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele ferro que o fazendeiro, que o peão usa ali para espetar o boi, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós estamos falando assim: onde está natureza caída? A tendência? Não tem mais tendência. Eu consigo, por meio da minha razão, dominar os meus apetites e paixões. Onde está, morte, o teu aguilhão? Onde está, morte, a tua vitória? Nós vencemos pela graça a natureza pecaminosa. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, qual que é o aguilhão da nossa natureza? Ela é inclinada ao mal, nós somos incapazes de fazer o bem, ela nos leva ao pecado. E o aguilhão e a força do pecado é a lei. Quando eu conheço a lei, eu fico ciente do meu pecado, e agora a minha vontade fala: vai lá, faz isso. A natureza pecaminosa vai embora, vai terminar. Não é maravilhoso? Isso aqui é incrível. Estarmos livres deste corpo. O que é a natureza pecaminosa? É uma natureza incapaz de fazer o bem. Ela é inclinada, ela pende para o pecado. Deus não vai condenar ninguém por ter uma natureza. A natureza por si só, ela não é culpada de nada, ela não tem culpa. Mas é o que a natureza faz que nos torna culpados. Tudo bem? Então, se uma natureza não tem tendências nem inclinações, ela não é caída. O que torna uma natureza caída é essa inclinação, né? Alguns falam que a natureza caída é uma natureza que sente fome, cansaço, sede. Ora, Adão no Éden também sentia essas coisas, né? Então, a natureza caída, inclinada, é essa natureza com inclinações, tudo bem? Sem inclinações é a natureza que nós vamos ter lá, sem a mortalidade, porque o aguilhão dessa mortalidade é o pecado. Nós conseguiremos nos dominar. É a condição que Adão possuía na sua natureza antes da queda. Meu querido irmão, aqui fica um apelo para você. Ainda que a nossa natureza esteja modificada apenas na ressurreição ou na transladação, na volta de Jesus, o nosso coração precisa ser transformado hoje. Seu coração não vai ser transformado no dia da ressurreição. Por isso que Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. É isso que a gente precisa. Quem não tiver coração puro, mãos limpas, lábios puros, não poderá receber o corpo de glória. Pense nisso. Como está o meu coração? Nesta vida, jamais poderemos ter carne santa. Aqui entra a doutrina da carne santa, de que você não mais teria tendências pecaminosas. Nesta vida, não poderemos ter carne santa, apenas na glorificação. Porém, devemos ter corações ou coração puro, a mente com a lei de Deus escrita na nossa mente. Quem não tiver a lei de Deus no seu coração, quem não tiver um coração transformado hoje pela graça de Cristo, não terá parte na ressurreição. Mas quem descer à sepultura, tendo fé no sacrifício de Cristo, tendo confessado os seus pecados, tendo abandonado os pecados de que ele tinha consciência, tendo sido fiel em todas as provas,
Não importa quanto tempo essa pessoa passará na sepultura. Talvez muito mais tempo do que ela viveu neste mundo. No dia da volta de Jesus, quando houver aquele grande terremoto, quando houver aquela chuva de pedras, quando todos os prédios forem destruídos, quando os rios pararem de correr, quando tudo for desolação nesta terra, a nuvem da esperança, trazendo Cristo assentado em seu trono, e milhares e milhões de anjos invadindo a atmosfera terrestre, Jesus tocará a sua trombeta. Ele dirá: despertai, vós que dormis no pó da terra. O meu anjo, ou o seu anjo, ou o anjo de quem morreu, vai viajar, vai voar com toda a velocidade, com todas as forças, até o cemitério que essa pessoa está sepultada. Aquele anjo vai pegar a lápide e arremessar para longe. Aquele anjo vai abrir com muita força o solo terrestre e vai olhar no que restou da deformidade do corpo humano e vai dizer: filho de Deus, sai para fora, levante-se, teu Pai te chama. E aqueles que morreram na fé em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu creio que Jesus voltará na minha geração. Jesus está próximo. Você deve ter consciência disso e se preparar. Mas se por acaso você morrer na mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, sendo fiel à lei de Deus, tendo a fé em Jesus e guardando os mandamentos, você ressuscitará primeiro. Bem-aventurados os que desde agora morrem. Você ressuscitará na ressurreição especial, para não perder nem um segundo da volta de Jesus. Outro dia eu falei que precisamos pregar sobre a volta de Jesus. Hoje eu quero dizer, precisamos pregar sobre a ressurreição. Pregar sobre a ressurreição não é apenas mostrar os versos bíblicos sobre a ressurreição, mas mostrar que a vida não tem sentido se Cristo não ressuscitou e se nós não ressuscitarmos. Mas precisamos mostrar a emoção que será ver Cristo quando Ele voltar. Ressurreição precisa ser apresentada com emoção. Levanta-te, teu Pai te chama. Você vai sair da sepultura com o corpo espiritual. Você vai olhar as suas mãos, um novo poder flui em você, uma nova vida, novas habilidades, uma nova mente. E de repente vamos ser elevados, sendo arrebatados para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Que você possa subir ao céu com a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, os seus pais. Isso é tudo que importa, nada mais importa na vida. O que importa é estar com Cristo agora e no dia quando Ele voltar. Todo o sentido da vida resume-se a estar com Cristo na sua morte e a estar com Cristo na sua ressurreição. Estar com Cristo na sua humilhação e estar com Cristo em sua glória. Que nós possamos orar como ladrão na cruz. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Que Deus o abençoe. Amém.